Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio da Mind e hoje a gente vai falar com um empresário que tem mais de 3 empresas. O cara é fenomenal e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer ele. Então vamos lá, chama a vinheta e vamos começar. Hoje vamos conversar então com nada mais nem nada menos do que Rock. E aí, cara? Como é que você tá, mano? Como é que tá, meu querido? Beleza, velho? Bom. E aí, vamos trocar uma ideia. Você, como eu disse agora no começo, tem 3 empresas, velho. Como que é ter 3 empresas? Eu tenho uma e tô me matando. Explica isso pra gente. É propósito de vida. Eu falo que alguns, quando pensam em aposentadoria, pensam em investir ações, outros pensam em passar em concurso. Eu resolvi o quê? Investir em negócios. Então, quando eu resolvi ter um propósito de vida, um propósito de empreender, para a gente empreender, eu automaticamente precisava ter empresas. Então, dentro do meu plano de vida, eu resolvi comprar empresas. Então, hoje eu tenho 3 empresas. Você vai me perguntar qual que é o segredo e como eu consigo ter empresas. Tem alguns fatores aí que eu posso contar para você. O primeiro deles, organização. Então, eu preciso de um time muito bem organizado. Sim. E para a gente conseguir ter essa organização, são processos. Então, processos bem definidos e papéis bem definidos dentro do negócio. Então, dentro da minha agenda, eu consigo conciliar essas 3 empresas aí que eu tenho, mas eu falo que é você ter um time de confiança, ter um sócio de confiança, ter processos bem definidos e dentro dos processos envolve papel. Papel aí você consegue sim administrar 3 negócios. Caraca, velho. Mas ó, vamos começar lá do começo. A gente conversou um pouquinho sobre o seu histórico, eu queria que você contasse também pra galera como tudo começou, né? Você já trabalhou no Sebrae, já deu aula, já prestou consultoria, você tem um histórico meio grande, então onde tudo começou? Conta um pouco da sua história. É bom eu contar para você, meu nome é Roque Ribeiro, eu sou hoje mentor financeiro e mentor de lançamento de novos negócios dentro da Agile Desenvolvimento. Mas quem é o Roque? O Roque hoje é um empreendedor. No passado não era nada empreendedor. Eu, com 15 para 16 anos, comecei a vender roupa. Então lá comecei a vender roupa na cidade de Botucatu, vendendo roupas, sapatos. Depois disso eu gostei dessa coisa de venda, mas eu resolvi fazer faculdade. Fui fazer faculdade de Direito. E no meio da faculdade de Direito eu tive uma brilhante ideia. Montar uma loja de roupa. Por quê? Desde o começo vendendo roupa, falei, eu sei vender. Vou montar uma loja e vou ficar rico. E montei essa loja. E ficou rico? Não. Depois de 7 meses, essa loja quebrou. E eu era estagiário, eu fiz direito, né? Eu era estagiário do banco. E para montar essa loja, eu resolvi pegar financiamento do banco. Uma excelente ideia. Uma excelente ideia, eu pegar financiamento onde você trabalha. Eu brinco que a menina da cobrança saía da sala dela no 10º andar e ia pro 3º andar me cobrar. Não precisava nem ligar. Mas aí eu resolvi pegar esse financiamento, montei uma loja e logo em seguida ela quebrou. Eu falo que foi uma experiência muito grande essa quebra. Então, mas demorou para eu perceber. Antes, quando eu quebrava, eu colocava a culpa em quem? Colocava a culpa no governo e colocava a culpa no funcionário. Sim. Eu quebrei por quantidade de impostos que eu pago, eu quebrei porque o funcionário entra e não faz a venda, mas depois de um tempo eu fui perceber que eu quebrei não por causa desses 2 fatores, mas por causa de um fator principal, o Roque. O jeito que o Roque levava a vida e principalmente o jeito que o Roque administrava a empresa. Então eu não tinha conhecimento nenhum de gestão, não tinha conhecimento nenhum de planejamento, nenhum conhecimento de estrutura financeira de negócios e principalmente não sabia o que era empreender, não tinha noção de empreendedorismo. Então a quebra da minha empresa foi por causa disso. Depois que eu descobri isso, eu falei, preciso trabalhar com essa coisa de empreendedorismo. Larguei a carreira de advogado, então eu estagiário, depois consegui se tornar advogado desse banco que eu trabalhava. No meio desse processo eu falo que nossa vida é cíclica. O meu primeiro ciclo de vida encerrou como advogado e iniciou um ciclo como consultor. Dentro de onde? Dentro do Sebrae, onde eu fiquei 8 anos com experiências. E eu fui focar no quê? Planejamento, estrutura financeira e empreendedorismo. Naqueles 3 pontos que foi minha maior vergonha da vida, eu me desenvolvi. Depois eu saí do Sebrae, aí que começou essa história de ter empresas. Por quê? Eu não queria ser simplesmente um consultor. Então eu montei minha empresa de consultoria, que eu vou apresentar depois um pouquinho mais para você, mas além disso, eu tive um propósito de comprar mais 2 empresas.
comprei uma empresa de TI em Campinas, que chama Infoágil, e também comprei parte de uma sociedade de um estúdio de dança do ventre em Sumaré. Então aí eu comecei a administrar essas duas empresas e administrar minha empresa de consultoria. Nossa, cara, que legal, velho. E assim, formado em Direito, né? Nada a ver. Nada a ver com que realmente, normalmente a galera faz ADM, ou então acaba se desenvolvendo e não faz faculdade, porque não tem essa regra, né, hoje em dia. Você não precisa necessariamente ter uma formação nisso, mas, meu, muito legal. O que eu quero perguntar pra você é sobre essa quebra que você teve, né? Tipo, você quebrou, mas hoje em dia, quando a gente pensa em, pô, eu quebrei minha empresa, eu fali com a minha empresa, o que na prática aconteceu, assim, se você não se importar de falar? Por exemplo, você, tipo, se afundou em dívida, você, sei lá, chegou num nível que você não tinha mais caixa para de repente fazer retenção de estoque, porque no seu caso era uma loja. O que aconteceu na prática, assim, que foi o gatilho que você falou, puta, eu tentei até onde deu? Na prática, na verdade, foi quando eu abri a gaveta e vi o fornecedor entrando pela porta. Aí eu olhei pro fornecedor e falei, não tenho dinheiro para te pagar. Nossa. Então, quando eu abri essa gaveta e não ter dinheiro, não foi assim, foi uma situação muito difícil. Aí eu quebrei, fiquei com um estoque, algumas coisas. Mas é engraçado, às vezes quando você vê internet ou vê em livros falando, olha, a quebra da empresa é um aprendizado, realmente é. Mas para eu descobrir que foi um aprendizado, demorou 2 anos. Nessa época você estava com quantos anos? 23 para 24 anos. Foi frustrante na época, assim? Foi uma vergonha muito grande, né? Você quebrar, às vezes você colocar dinheiro, você colocar esforço, você colocar um sonho, você entendeu? E estava numa cidade que não era minha, uma cidade desconhecida. Então, assim, sem apoio de muitas pessoas, essa quebra, no momento, eu falo que quando eu quebrei, não foi um aprendizado. Demorou um ciclo de 2 anos para eu começar a aprender com aquele erro, que daí foi a ruptura de eu falar, eu sou responsável da quebra, eu preciso me desenvolver. Parei de culpar as pessoas e assumi esse erro aí. Então é algo assim, é algo doloroso. Às vezes as pessoas estão passando por isso, acabaram de quebrar uma empresa ou estão no processo de quebrar. Eu falo que você precisa entender, primeira coisa, que vai ser um aprendizado. Tem consequências, tem dívidas, às vezes tem uma vergonha de você passar um Natal com a família. Eu não peguei dinheiro da minha família, mas tem muita gente que pega. Então imagina você ali no Natal, pegou dinheiro do seu pai, pegou dinheiro de alguém. Eu falo que é uma vergonha muito grande, mas tem que ser um aprendizado. A internet não ensina como você aprender. E eu falo que hoje, a vida te ensina como aprender com esses erros. Tem uma brincadeira que eu faço com uma galera que eu falo assim, tem vezes que a gente consegue evitar erros de outras pessoas, mas tem muitas vezes que você tem que deixar a criança colocar o dedo na tomada. É inevitável, né? Tipo, são etapas da vida. Tem coisas que não... Mesmo que você fala pra pessoa, não faz isso e tal, você dá uma mentoria ali, muitas das vezes acaba acontecendo dela ir por esse caminho, né? E aí, beleza. Saiu do banco, foi empreender, você juntou um caixa para de repente empreender depois? Você já foi direto a empreender e saiu de mãos abanando do banco? Não, justamente isso, dentro do meu plano de desenvolvimento. Imagina que quando eu entendi o porquê que eu quebrei, aí o meu sonho era empreender novamente, para justamente colocar em prática aquele aprendizado, não fazer igual, começar a fazer controle financeiro, começar a fazer um planejamento. Eu nem imaginava o que era perfil de cliente ideal, para você ter ideia. Nossa. Montei a loja, na época eu falo que eu sou das antigas, não era foto digital, era uma foto impressa. Uns amigos vieram aqui para São Paulo, trouxeram uma foto de umas lojas, amigos que viajaram fora, aí eu peguei esse modelo e montei. Cara, não deu certo. Então eu falo que é um aprendizado muito grande. Aí o que eu falei? Se eu montasse uma loja logo em seguida, ou montasse uma empresa, se eu empreendesse logo em seguida, eu ia quebrar de novo. Porque eu não estava pronto. Sim. Eu, empreendedor, e eu, gestão. Então imagina que a fórmula de sucesso aí, o Rock empreendedor e o Rock gestor, não estava pronto. Então não adiantava eu empreender. No meu plano de vida era o quê? 5 anos de conhecimento e 5 anos adquirindo caixa para daí eu voltar a empreender. Fugi um pouquinho do plano, ao invés de 5 foram 8, porque foi surgindo algumas coisas interessantes. Comecei a conhecer um pouquinho de startup, que eu falo que é algo essencial hoje que os empreendedores precisam conhecer. Mas você fala, eu não vou montar uma startup, mas eu falo que uma startup pode vir e roubar sua fatia de mercado. Então por causa disso você precisa conhecer de startup. Então eu fui conhecendo um pouquinho de startup, aí chegou certo momento e falei, não, está na hora de voltar a empreender. Então eu peguei todo o capital que tinha, FGTS, alguns seguros que tinha, fundo de investimento, e
investir Nessa nessas época empresas. você estava no Sebrae. Sebrae, foram 8 Legal. anos de Sebrae aí, você entendeu? E um pouquinho longe da gestão pura, do empreender dentro de empresa, só empreendendo dentro de uma corporação que eu também não entendi o que era. Então a ideia do intraempreendedorismo, que é bem legal também de se desenvolver, porque às vezes a gente pensa empreendedor, só quem quer montar um negócio, quem vai pro mercado com uma nova solução, às vezes não. Dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, você também pode empreender. Então eu fui conhecer essa outra esfera da moeda aí, que é o empreender dentro de uma corporação, de uma grande corporação, que também é algo interessante e também é algo diferente do que os livros pregam, né? Sim. E aí, beleza, você saiu lá do Sebrae, foi empreender nesse momento? Daí, nesse momento, eu peguei, montei uma empresa de consultoria tradicional. Tá. Eu queria sair para trabalhar com startups. Aí eu fui um pouquinho para o mercado de startups, aí eu vi que não era muito o que eu desejava e montei uma empresa de consultoria tradicional, consultoria financeira e de planejamento estratégico. Tive problemas com o nome, eu vim até dar palestra, aí o nome era Profit, né, por causa de lucro, não sei o quê, aí o pessoal achava que era Profit, né, achava que eu fazia consultoria para academias, e na verdade não deu certo, então eu mudei o nome, aí era consultoria financeira. O que aconteceu? Imagina que de 10 clientes que eu estava, e esse é o número real, 7 não estavam aproveitando a consultoria. Até pagavam, um ou outro não pagava, consultoria independente não é fácil também, mas 7 não estavam aproveitando. Daí eu chegava e falava, Guilherme, fluxo de caixa, vamos ver o seu fluxo de caixa essa semana. Você sabe o que é? Sei. Você vai fazer? Vou. Chegava na semana seguinte, o que o Guilherme falava? Rock, não deu para fazer, tive que mandar o funcionário embora, tive que comprar. Então, esses 7 empreendedores não estavam aproveitando minha consultoria. E eu entrei num colapso. Eu falo que entrei num momento muito delicado de empreender, porque era algo que eu sonho, empreendedorismo, transformar a vida das pessoas, e a hora que eu estava colocando em prática meu serviço, não conseguia realmente executar. Nossa. Aí eu fui fazer uma mentoria, fiz uma mentoria lá em Piracicaba e fiz uma mentoria aqui em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aconteceu algo muito interessante. Um senhor, já antigo, com mais ou menos 50 anos de consultoria, ele pediu para pegar um livro. Peguei um livro assim, colocou em cima da mesa e falou, Rock, tá vendo aí? Esses são meus clientes dos últimos anos. Se você for ver esses clientes, 30% só que eu mudei a vida deles. Os outros 70% passaram pela consultoria e não tiveram mudança de vida, não tiveram mudança da empresa, porque você entende de números, você não entende de pessoas. Você consegue fazer estratégias financeiras, estratégias da empresa, mas você não entende de pessoas e você não vai conseguir mudar as pessoas. Você tem que colocar isso na cabeça para, às vezes, você tranquilizar o seu coração como consultor. E eu saí dessa mentoria, aí ele falou, é só esse seu problema? Eu falei, é só. Ele falou, você não tem problema técnico? Eu falei, não, o meu problema é esse, eu queria mudar a vida das pessoas. Ele falou, leve esse aprendizado, você entende de números, você não entende de pessoas. Aí eu sou do interior, né? Saí aqui de São Paulo, peguei essa Bandeirantes, a hora que estava passando o primeiro pedágio ali, eu falei, não acredito que eu não entendo de pessoas, que eu só sei de números. E realmente fui ver que eu entendia de números. Até que eu tive uma ideia. Eu falei, deve ter alguém que conhece de pessoas. Aí surgiu a profissão de psicóloga. Eu falei, preciso encontrar psicólogas que conhecem de pessoas, porque daí eu vou conseguir misturar minha consultoria financeira com a psicologia. Então a ideia de colocar em prática, ele entender o que é fluxo de caixa e o comportamento de colocar em prática. Sim. Aí surgiu essa empresa atual que eu tenho, que eu não chamo empresa de consultoria, eu denomino uma empresa de desenvolvimento, porque o nosso foco é o empreendedor, o desenvolvimento do empreendedor. Então, a Agile Desenvolvimento Empresarial mistura finanças, marketing e planejamento com a ideia do comportamento. Então, legal. A gente tem essa metodologia única aí de desenvolvimento do empreendedor. Então, foi aí que eu saí para empreender. Legal. E conta um pouquinho da estrutura de como que é a Agile hoje, né? Vocês são em 4 sócios, é isso? Hoje nós somos em 4 sócios, esses 4 mentores dessas áreas. Financeiro, aí eu que faço. Aí tem a Alessandra Torres, que faz a parte de planejamento estratégico. Legal. O Rick Greco, que faz a parte de marketing, a estrutura de marketing aí dos clientes. E tem a Tatiana Petrin, que faz esse amarre da gestão, que ela é uma psicóloga empresarial com o foco desse desenvolvimento. Então a gente vem na empresa, identifica o problema e faz um plano de ação curto em cima do problema. E lembrando que o problema de gestão envolve comportamento.
Então sempre a gente consegue misturar essa parte de gestão pura, o marketing, finanças e o planejamento, com a ideia da psicologia breve aí, a escuta e principalmente esse resgate para você entender qual é o problema, qual é o gatilho e fazer um plano de ação. Muito legal, cara. Quando você fala de planejamento, no caso, por exemplo, porque lá até na Growth, que é um caso que a gente tem. Então, por exemplo, a gente faz planejamento financeiro, a gente faz planejamento de expansão, planejamento de marketing, né? Quando você fala planejamento, vocês fazem planejamento do que exatamente? Quando a gente pensa em planejamento, na empresa tem várias áreas, né? Plano de marketing, que vocês conhecem bem, o plano financeiro, o plano operacional, mas eu gosto de pensar que existe como se fosse num macro aí um planejamento estratégico, onde ele vai alicerçar todas essas estratégias da sua empresa. Então eu falo, às vezes, para você ter um bom plano financeiro, mas às vezes esse bom plano financeiro, eu quero guardar 20 mil de lucro por mês, você entendeu? Aí eu pergunto, por que você está guardando isso? Às vezes quando você faz um plano financeiro isolado de um planejamento estratégico, pode ser um problema muito grande. Por quê? Qual que é o propósito de você guardar esses 20 mil? Esses 20 mil, ele está ligado à visão da sua empresa? Aonde a Growth quer chegar, por exemplo, você entendeu? Então esses 20 mil têm uma ligação. Então quando eu falo planejamento, é a organização da empresa como um todo, mas começa com esse planejamento estratégico de estruturação do negócio, missão, visão, valores e principalmente o propósito. Encontrou o propósito, todo o planejamento para baixo, ele vai estar ligado ao propósito. Vai desenhar cargos e funções, tem que estar ligado com esse propósito aqui em cima. Muito legal. Tá? Então essa visão de planejamento um pouco mais moderna que a gente traz, não é engessado, né, nos planejamentos estratégicos tradicionais, é um plano de organização, mas sempre pensando no propósito e nessa missão da empresa, tá? Puta, legal demais, Rock. E aí, conta pra mim agora, você falou que tem mais duas empresas. Duas empresas. Tem um porquê dessas duas empresas. Tá, e qual que é a relação delas? Porque assim, você abriu a consultoria, falou, sou consultor, tal, não sei o que, não sei o que lá. Consultor é serviço. Eu tenho pra mim de que consultor já sofre um pouco naquela questão de tempo. Então, obviamente, com a maturidade de gestão que você aprendeu aí nos últimos anos, você aprendeu a fazer uma gestão de tempo muito legal. Mas aí abrir mais duas empresas, cara, como que foi isso? Na verdade, só corrigindo, não abri, eu comprei empresas que estavam movimentando. Eu peguei uma das empresas que eu comprei, a de Campinas, eu estava dando consultoria para eles, então foi uma dessas do começo que eu estava já trabalhando com ele. E era a de TI? Desculpa, a de TI, né? Meu sócio chama Rubens, e o Rubens, por incrível que pareça, lembra dos 10? Ele não era o fator de sucesso, ele estava aqui no fator de insucesso. Eu falo que ele é uma pessoa excepcional, mas um cara muito operacional, mas ele não conseguia fazer gestão, e não porque ele não sabia, porque ele não tinha tempo. Mas daí, por que eu comprei essas empresas? Quando eu formatei a Agile, eu automaticamente quis criar diferencial de mercado. E por causa disso, que não é que eu não gosto de ser chamado de consultoria, é que eu falo que eu consegui trazer uma inovação, igual a gente brincou um pouquinho antes da conversa, eu consegui vir para o Oceano Azul, então por causa disso que eu vou chamar de desenvolvimento. E qual que era um dos pilares da minha empresa? Ser consultor é fácil. Por quê? Eu vou lá e vou dar palpite na sua empresa, certo? Dar palpite é fácil, qualquer um dá. Então, um dos pilares da Agile, qual que é? Obrigatoriamente, todo mentor precisa ter um segundo negócio. Por quê? Para não ser um empreendedor de palco. Eu falo que às vezes me preocupa, gosto muito da internet, mas me preocupa às vezes a futilidade ou a facilidade que a internet traz de empreender. Você não tem um produto, lança esse produto que a gente vai conseguir ganhar dinheiro e em 3 meses você vai estar milionário. Tem empreendedores que acontecem isso, mas são fora da curva. A maioria o quê? É suor, é sangue para conseguir alcançar esse sucesso, essa sobra de caixa. Então o que eu fiz? Um dos propósitos da minha empresa, não pode ser consultor ou mentor de palco. Não pode ser consultor ou mentor de livro, de teoria. Tem que ser mentor e consultor de prática. Então falou de fluxo de caixa, tem que aplicar o fluxo de caixa na empresa. Falou de planejamento, tem que estar com o planejamento desenhado na sua empresa. Falou de perfil de cliente ideal ou de posicionamento, que eu falo que é algo muito difícil de atingir e muito difícil do cliente entender, mas quando
o meu mentor de marketing fala de posicionamento, ele fez o posicionamento da marca dele, da startup dele. Você entendeu? Então, o que é? Eu falo que é a prática. Então, não é só o que os livros pregam, é muito o que a prática prega. Então, por causa disso que eu vim, automaticamente montei a Agile, eu precisava ter um segundo negócio. E o que eu resolvi fazer? Resolvi empreender em 2 negócios, um de TI e outro estúdio de dança, que eram empresas que estavam rodando, que precisavam de ajustes na parte de gestão, onde o papel do rock gestor encaixava perfeitamente. Você entendeu? A empresa, o estúdio mais estruturado, financeiramente, organizado. Mais estruturado que a empresa, que a empresa de TI. Então foi um processo mais rápido e menos doloroso. Tanto que eu consigo que ele anda já pelas próprias pernas. Que então eu falo que hoje eu virei um conselheiro. E era uma coisa que eu queria chegar, nesse patamar de conselheiro. Aí lá na empresa de TI, aí era uma estruturação mais demorada, você entendeu? Que envolvia o processo de desenvolvimento desse meu sócio e também daí crescimento de equipe, de estruturação de marketing. Lá a gente começou do zero, mais uma empresa que era estabilizada financeiramente também. Então deu para a gente organizar, então pelo sucesso que ele conseguiu de 13 anos de história e principalmente de fidelização de cliente, eu falo que ele tem um dom de fidelizar. Os clientes ficam 7 anos com ele aí. Caramba! Então, cara. você entendeu? É uma empresa que normalmente tem uma rotatividade, ele tem esse dom de fidelizar. Eu falei, preciso pegar esse cara e colocar ele no eixo da gestão. Ele falava, eu não sou um bom vendedor. O que eu mostrei? Criei missão com ele, criei a proposta de valor. Na primeira venda, ele queria um contrato de 800 a 900 reais, ele conseguiu fechar um contrato de 1.400. Você entendeu? Já então, com um ticket médio maior. Já com ticket médio maior. E principalmente o quê? A cabeça dele estava melhor. Então, você entendeu? Então, o propósito de eu ter 2 empresas não é para me gabar, falar, eu sou um super empreendedor, é por propósito. Lá, o propósito de vida que eu criei, quando eu quebrei e eu fui me desenvolver, e depois esse propósito dessa empresa que surgiu aí, a Agile, que eu precisava ter um segundo negócio. Uma coisa que deve ser muito legal é você ver, baseado em como era realmente quando você não tinha ainda feito essa aquisição dos números e do processo de tanto de venda como o processo geral que existia na empresa, e depois dessa tua aquisição também os ganhos que o business conseguiu alavancar, né? Ou então os critérios ali que vocês precisavam, seja de redução de custo, de qualquer um dos critérios de curva, de gráfico ali da parte de gestão que a gente faz muitas contas, o como você conseguiu ali administrar. Porque provavelmente quando você fez essa aquisição, você deve ter colocado metas para esse negócio também. Sim, né? Então... Mas é engraçado, eu coloquei metas atingíveis, mas antes de começar a executar a meta, o Rubens conversou comigo e falou, eu preciso estruturar a minha cabeça, preciso me enxergar como empreendedor, preciso me enxergar como gestor. Então foi um trabalho muito forte e ele me ensinando algumas coisas do operacional, que é bom, né? Eu não preciso conhecer tudo de TI. Sou bem assim, de hardware, software, eu não tenho um conhecimento aprofundado. Mas ele me ensinando algumas coisas básicas e interessante, o desenvolvimento como gestor que ele teve. E eu falo que este ano que então usamos para arrumar a casa, ajustar processos e agora este ano que está entrando vai ser o ano de crescimento. Que legal. Você entendeu? Então assim, tudo dentro, mas a hora que você enxerga o desenvolvimento da pessoa como sócio, você entendeu? A forma de comunicar, eu falo que é assim, algo enriquecedor, mais do que sobrar do dinheiro no caixa. Não estou falando que eu não quero dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro, mas é algo interessante aí. Você entendeu? Todo mundo gosta no fim. Meu, muito legal. E o estúdio de dança? Aliás, primeira coisa, a empresa de TI, você comprou ela quando? Comprei foi maio do ano passado. E a empresa de dança do ventre? Foi junho do ano passado. Foi maio e junho. Caraca, você comprou 2 empresas praticamente no mesmo mês. Foi maio e junho, você entendeu? Mas é justamente isso, a de dança eu sabia que era menos ajustes aí a fazer, você entendeu? Mas ia assim, né? Sempre ligado ao propósito. Então, e principalmente legal, o perfil de sócio. Eu falo que às vezes as pessoas têm medo de ter sócio. Eu sou uma pessoa que ama ter sócio, porque eu gosto de pessoas. E eu vejo que assim, às vezes é interessante você ter sócio para você conseguir construir as coisas em conjunto e principalmente dividir
as dificuldades. Então esse mundo da dança, que é um mundo muito difícil de sobreviver. Você dança um pouquinho? Não danço, né? Só faço a gestão, ainda mais que a dança do ventre aí, né? Mas tem dança masculina que é muito bonita, mas eu não faço, não sei nada de dança, não sei nada de ritmo, mas eu entrei com esse foco na gestão. Mas é interessante você escutar a história de um empreendedor que passou dificuldade, você entendeu? Que às vezes a dança não é aceita, que às vezes as pessoas ligam e falam, ó, vem dançar de graça, você entendeu? Pelo valor da janta. Então, assim, o empreender já é difícil. E quando você puxa no Brasil para esse empreender cultural, às vezes fica mais pesado ainda. Entendeu? Então é aprendizado. Caramba, velho. E aí, Roque, o que eu tava pensando em te perguntar é basicamente sobre essa parte do que você falou de perfil de sócio, né? Então, assim, quais são os tipos de perfis de sócio que normalmente são legais, se complementam ou não? Quem vai abrir empresa aí, se vai ter sócio ou não, por que que ele vai escolher, de repente, além de afinidade e tudo mais, como que ele escolhe qual que é o sócio ideal para ele? Pergunta difícil, mas o que eu penso? A primeira coisa, por que eu, Roque, gosto de pensar em sócio? Porque eu sei que o processo de empreender às vezes é muito solitário. Então, às vezes, acompanhando startups, você vê que a startup do empreendedor, aquele empreendedor solitário, aquele empreendedor de um exército de um homem só, normalmente ele vai vindo no automático e, por exemplo, o que ele tem de derrota, às vezes dói para ele, mas só dói para ele. E às vezes aquilo que ele tem de vitória, ele não comemora, porque é só para ele. Então o processo de empreender normalmente é um processo solitário. Então por causa disso que o empreendedor, se ele não for buscar um sócio, ele tem que buscar alguém para quê? Para se complementar, para ter alguém para conversar, porque às vezes você vai em churrasco de amigo, aí você vai falar da sua empresa, o que o pessoal vai falar? Ah, lá vem o chato falar da empresa dele. Então às vezes o empreender é um processo muito solitário. Exato. Então se você tá sozinho, a dica que eu dou é o quê? Busque alguém para conversar. Busque mentor, busque pessoas que já são empreendedores para dar essa alavancada para você e principalmente para não puxar você para baixo. Em relação a ter sócio, qual que é o perfil? Eu falo que é o perfil que vai te complementar. O perfil que vai te complementar. Normalmente vai para o oposto. Quem é muito operacional vai buscar alguém de gestão, porque daí a balança da empresa consegue ser equilibrada. E quem é muito de gestão vai buscar um operacional. Normalmente isso é o namoro de sociedade. Já vi sociedades com os dois, perfil operacional, que conseguem alcançar um sucesso, e também já vi sociedade técnica de gestão alcançar um sucesso. Então eu falo que normalmente você buscar o oposto fica mais fácil numa estruturação de uma organização. Mas o que eu falo quando eu falo de sócio para todo mundo é aquilo que eu falei no começo, papel. Podendo ser dos dois lados da balança ou do mesmo lado, ter papel bem definido. Ter habilidades também bem definidas. Você entendeu? Qual é a habilidade que você domina e qual é a habilidade que você vai dominar dentro do processo da empresa, dentro do processo de gestão. Qual é o que eu domino que eu vou abraçar? E em cima disso, para não ter rusga na comunicação, esse papel é importante. E ver o que é de ponto fraco, tá? É um diferencial que a Agile trabalha. Dependendo do seu ponto fraco, você deve trabalhar. E dependendo do seu ponto fraco, você não deve trabalhar. Como assim? Vamos dizer que você é fraco de venda. Fraco de venda, mas é muito bom nessa parte de gestão, de planejamento ou na parte criativa. Aí, se eu sou bom em venda, eu vou e me desenvolvo nessa parte de venda e puxo essa atribuição para mim, certo? E tiro ela de você e vem para mim e eu vou desvendar ela e eu vou fazer a empresa crescer. Porque daí tem a venda, que é algo sempre importante na empresa, e eu tenho a retaguarda de gestão. Agora, o problema é quando, por exemplo, os dois são bons em venda, aí os dois vão para frente de batalha, e daí lá na frente um tem um tipo de venda, outro tem tipo de venda, e vai criar atrito. E esquece da retaguarda de gestão. Então, esse complementar aí, esses papéis são importantes. E uma dica que eu dou, que dentro de negócio chama estratégia de saída. O que é estratégia de saída no mundo empresarial? A sua empresa cresceu até certo ponto, o que eu vou fazer? Vou continuar com ela, vou comprar um outro negócio ou vou vender? Ou, se ela não cresceu, vou fechar a empresa. Isso que é estratégia de saída de negócio. É sempre importante no planejamento você ter isso no radar. Aonde eu quero chegar, porque eu quero chegar. Para o sócio é a mesma coisa. Um ano, por exemplo,
de validade. Eu, Guilherme, somos sócios. Chegou num ano. Aonde a gente quer estar nesse um ano? Chegamos em tal valor. A gente conseguiu cumprir isso? Sim. Continuamos com a sociedade. Não conseguiu cumprir isso, vai ter a estratégia de saída da sociedade. Que nas startups o pessoal chama de exit. Isso. Boa. Você entendeu? É só aportuguesando um pouquinho. Essa estratégia de saída aí, que é bem interessante. Mas o quê? Normalmente a gente vê isso para o mundo de negócios, mas a gente esquece isso para o quadro societário. Por quê? Imagina que eu precisava que a gente ia cumprir A, B, C e D lá no final. A gente cobriu só A, B, A e B. Faltou o C e D. E esse C e D era a responsabilidade do Rock executar. Se já está no papel, se já tem isso, falando, Rock, se você não executar, a gente vai chegar no final do ano e conversar. Você vai chegar para mim e falar, Rock, lembra que você tinha que executar e se você não executou? Poxa, você entendeu? O que a gente vai fazer? Vou te dar mais uma chance. Foi falha sua? Faltou curso? Faltou desenvolvimento? Ou foi para o perfil de comportamento que não bateu? Então daí eu saio dessa sociedade, eu vi que eu não cumpri, talvez eu não saia com um atrito com você, a gente pode sair, ser amigo ou até mesmo ser sócios no futuro. Então essa estratégia de saída para o mundo de negócio, startup, está bem desenhada, você entendeu? Mas para a gestão de sócio, de papel de sócio, não. Então é algo paralelo que eu sempre puxo aí. Então a avaliação de um ano, por exemplo, o prazo você que coloca, né? E Mas faz é legal. muito sentido isso tudo que você falou, porque eu conheço muitos amigos meus que têm empresa e é engraçado como quando não tem, por muitas vezes, o sócio, parece que realmente a pessoa ela sente uma determinada falta de alguma coisa para conseguir escalar o negócio, para conseguir alavancar, para fazer a gestão. São muitas atribuições administrativas quando você pensa em ter uma empresa, né? Então, você pensar em marketing, vendas, administração, financeiro, então é realmente muita coisa e isso tudo gera esses determinados conflitos. Rock, fenomenal. Última coisa que eu peço para você, que é o que a gente tinha até falado ontem, 3 dicas de podcasts para a nossa audiência, ou de podcasts, ou de canal do YouTube. Fica à vontade, indica alguma coisa legal aí pra gente. Falo que, né, eu brinquei aqui que eu tô em casa com a máquina de escrever e eu tenho um nome antigo, né, Rock, a hora que você vê. Que é um nome fantástico. Tá, eu uso suspensório ainda, eu ao invés de podcast, eu vi até alguns que eu fiz um resgate aí, alguns de startup, mas eu quero trazer, acho que 3 livros que me marcaram forte este ano, tá? A Marca da Vitória, que conta a trajetória da Nike, foi um livro muito interessante que eu li, que foi um desenvolvimento grande, justamente isso, com quebra, com dificuldade. Fala sobre branding e tal? Fala de toda a trajetória da marca da Nike, da dificuldade de empreender, às vezes de você ter um potencial e você segurar, então ajuda bastante. A Marca da Vitória. Eu particularmente gosto também de um livro que é a Ilusão de Ícaro, que conta também de Ícaro, que conta um paralelo da história da mitologia, quando o Ícaro vai passar por cima do labirinto do Minotauro. Então, fazendo um paralelo com empreender, não vou contar o final, mas é um livro bem legal também. Sem spoiler. Deixa eu ver mais algum, que eu particularmente falo, o que me ajudou muito esse ano, alguns livros um pouco mais técnicos. O Marketing 4.0, quando Kotler ajudou bastante, né, algumas estratégias, entender esse novo perfil de consumo, eu gostei bastante. E também eu falo que para mim foi uma referência muito grande, que é o Startup Enxuta, né? Boa, trazendo então alguma coisa mais aí estruturada. De podcast, propaganda, né? A gente está lançando a Agilicast, já tem alguns episódios, já tem alguns conteúdos dentro do Agilicast, né? A gente vai colocar o link aqui embaixo. Tá, hein? Dentro do site a gente tem, mas assim, eu falo que eu sou um cara mais de livro, de grifar. A hora que você pega meu livro, às vezes você vai ver que tem post-it colado. Então acho que esses 3 são livros que me chamaram a atenção. Aí que eu fiquei pensando, eu até anotei os podcasts que eu falei, eu não vou lembrar. Mas daí eu prefiro trazer os livros que me marcaram a leitura desse ano, ainda mais aí. Exato. Às vezes você, para pedir de presente, alguma coisa vai ser interessante aí. Puta, muito legal. Cara, beleza? Obrigado, muito legal conversar com você. Galera, siga a gente, acompanha, segue o Rock, eu vou colocar as mídias sociais dele aqui embaixo também, a Agile, as empresas que ele tem e tudo mais. E até a próxima.